vocês, e uma oportunidade única, né, de estarmos fazendo, então, uma reflexão sobre a nossa legislação. Eu convido vocês agora, depois que nós ouvimos a doutora Lídia, a Aline, né, e até conversar, somos também funcionários, né, vocês do INSS, Previdência Social, e eu do Ministério do Trabalho e Emprego. E gostaria já de colocar de cara que a minha fala aqui não vai ao contrário do que vocês colocaram, como foi desde o início, né? Vocês estão colocando as regras que já estão impostas para serem seguidas. Entretanto, o meu convite aqui é para que a gente reflita como nós chegamos nesse ponto tão complexo e tão difícil. E para que nós chegamos nisso? Né? Além de pensar um pouco no passado, refletir o presente, mas também nos preocuparmos com o nosso futuro, principalmente no setor elétrico, como vem colocando o Fábio e os companheiros que trabalham neste setor, o número de acidentes que a gente tem por ser uma atividade que oferece riscos. E não são riscos pequenos, né? São riscos relevantes e de grande importância. É a atividade avaliada como um todo. Então, a gente vai começar só na primeira colocação que, na verdade, a Previdência Social é uma seguradora, né? É uma seguradora para os trabalhadores. E eu acho muito interessante quando se utiliza o termo benefício, né? Então a gente utiliza benefício para incapacidade, benefício de doença, benefício acidentário, e na verdade nós pagamos isso, né? É descontado do nosso salário, todo mês o nosso quinhãozinho. No fim das contas, quando a gente vai lá procurar o nosso direito, o pessoal chama de benefício, né? Está afastado por doença, está em benefício? Está recebendo um dinheirinho em benefício? Não, não é benefício, né? É um direito que a gente pagou e agora a gente quer usufruir, né? Então já começa pelo termo. A minha construção de pensamento começa pelo termo, né? Não é entendam bem que é uma crítica ao sistema como um todo e como que se vê a contribuição que todo trabalhador oferece, e muitas vezes porque é obrigatório oferecer, né? Não é nem espontâneo, né? Você é obrigatório a contribuição. Portanto, quando a gente precisar disso, não é bem um benefício, mas é um direito adquirido. Essa é a primeira colocação que eu vi eu estudo a aposentadoria especial desde 2003, né? Trabalho na área na Fundacentro, que é uma fundação do Ministério do Trabalho, de Saúde e Segurança, há 25 anos. E passei a refletir sobre a aposentadoria especial, principalmente quando veio a questão do perfil profissional previdenciário, né? Que é dentro dessa linha que aí então a preocupação foi maior com relação a documentos que tanto o Ministério do Trabalho quanto o Ministério da Previdência Social exigem dos trabalhadores para principalmente comprovação de insalubridade. Bom, eu trago aqui uma fala da da juíza Maria Helena Carreira Alvim Ribeiro, onde ela coloca no livro que eu tenho como uma referência: os doutrinadores concordam que a aposentadoria especial é um instrumento de técnica protetiva do trabalhador, destinado a compensar desgastes resultantes da exposição aos agentes nocivos. Eu coloco isso porque existe também um paradigma de que adicional de periculosidade, de insalubridade, aposentadoria especial são instrumentos de vender a saúde. E é com esse discurso que se tira direitos, não é? Porque a gente não analisa a condição de trabalho como um todo, principalmente nos últimos anos, onde a intensificação do trabalho tem sido cada vez maior, né?
Então, a gente concorda, né, com a forma com que a gente encara essa forma de intervenção na saúde do trabalhador. Por que é necessário a aposentadoria especial? Privilegiar alguns? Não. Ou então vender as... Ah, não, mas é porque a gente sabe que ele vai ter um risco. Vai ter risco sim. E para isso tem que ser lembrado. Existem atividades perigosas, penosas, inclusive, que nós nem falamos sobre penosidade, né? A nossa legislação, as normas regulamentadoras não falam sobre penosidade. Falam de insalubridade, onde também, agora estamos com a revisão da NR15, depois de 35 anos. NR15, que é muito utilizada agora também pela Previdência Social, né? 35 anos de defasagem de limites de tolerância para julgar direito ou não a adicional de insalubridade e aposentadoria especial. Né? Eu não trouxe hoje a tabela, porque eu tenho pouco tempo para contar para vocês, que os limites de tolerância chegam, os limites técnicos de referências internacionais chegam a serem 100 vezes menores do que o que nós usamos aqui no Brasil. E, no entanto, para aposentadoria especial e para adicional de insalubridade, a gente utiliza a NR15 defasada, muitas vezes 100 vezes o limite de tolerância. O que nos faz pensar como que se adota e como que se admite limites de tolerância à saúde, né, de exposição ocupacional, tão altos, né, por tanto tempo. Por que não fez essa revisão antes? Não. Foi de 78, com algum agente ou outro que foi mexido, e agora, 35 anos depois, estamos pensando em como vamos rever o conceito de insalubridade e os limites de tolerância. Bom, e a minha fala também eu comecei a pensar, né, quais os conceitos e acontecimentos que permeiam o discurso da aposentadoria especial. Será que seria um recurso interessante e necessário nos dias atuais? Será que a gente tem que estar falando mesmo dessa questão de aposentadoria especial? Ela é um instrumento protetivo? Como discutir esse recurso como instrumento de proteção ao trabalhador? Será que dá para a gente continuar no discurso de hoje? E como é que foi esse discurso no passado? Bom, a primeira coisa a começar é que está previsto na Constituição Federal a aposentadoria especial. Conseguiu-se, em 1998, assegurar, né, a aposentadoria especial dentro do regime da Previdência Social, sendo que atividades exercidas sob condições especiais, vamos dizer, especificadas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Então, é algo que nos assegura discutir, porque está na Constituição Federal. Bom, mas para ela ser discutida de uma forma, né, mais correta, para que a gente possa ter uma intervenção segura, nós vamos olhar então como é que é a política de segurança e saúde do trabalhador no Brasil. Ou seja, como que essas coisas se configuram na prática. Porque houve tempos, e aqui foi colocado pela doutora Lídia, que o ruído, por exemplo, foi 90 decibéis, 95 como limite de tolerância. Quando foi 90 pela Previdência, era 85 pelo Ministério do Trabalho. Então, nós tínhamos formas de ver a insalubridade, um limite considerado pelo Ministério do Trabalho e outro limite considerado pela Previdência Social. Então, quando a gente vai ver a questão da saúde do trabalhador no Brasil, a gente vê que são 3 ministérios responsáveis e que lidam de formas diferentes com os instrumentos de saúde do trabalhador. Então, a gente tem o Ministério do Trabalho, que, então, nos últimos 10 anos, tem tentado trabalhar junto com a Previdência Social, principalmente com relação a essa questão da insalubridade, da aposentadoria especial. Mas, olha só, quem define acidente do trabalho e doença ocupacional é a Previdência. É engraçado que nós temos o Ministério do Trabalho, que traz as normas regulamentadoras, que seriam os procedimentos para a prevenção. Mas quem define, desde o início,
acidente, doença do trabalho, é a Previdência Social. E nem sempre essas duas instituições conversaram e adotaram princípios comuns. Até porque uma tem toda uma lógica de seguradora e a outra tem uma lógica de prevenção, de tentar melhorar as condições de trabalho. Bom, e nessa história toda, nós também temos o Ministério da Saúde, que faz a vigilância, não é? E que também tem as suas formas de intervir no ambiente de trabalho, que não é da mesma maneira que os outros dois entendem. Portanto, no nosso país, hoje, nós temos, né, três instituições, principalmente três instituições, com conceitos diferentes de intervenção na área de saúde do trabalhador. E esses conceitos diferentes vão refletir na legislação de cada uma delas e no comportamento dos técnicos que também atuam nessas instituições. Pronto. Bom, uma outra novidade é que, perante essa política que nós temos de várias instituições, no caso, as três instituições principais lidarem com a saúde do trabalhador, nós temos hoje duas políticas nacionais, né, que querem traçar diretrizes para a saúde do trabalhador. Uma estabelecida de uma forma tripartite, que é a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, publicada em novembro de 2011, que traz aí um acordo entre além de um acordo entre os três ministérios, também traz a participação dos trabalhadores e dos empregadores, ou seja, numa forma tripartite, né, de discussão, de negociações. E também temos a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que foi publicada agora em agosto de 2012. É claro que eu não tenho tempo para falar melhor sobre isso, porque seria algo que eu gostaria de debater bastante, porque elas trazem, tanto na sua concepção, quanto na sua forma de lidar com a saúde do trabalhador, ainda instrumentos diferentes. E eu convido vocês a depois a estarem, então, procurando essas políticas para poderem perceber até onde essas políticas têm pontos comuns e pontos que ainda não estão muito bem discutidos, né? E muito bem claros para toda a sociedade. Até porque elas vão começar elas foram concebidas agora, né? Nós não temos nem, temos alguns meses de existência dessas políticas e nós vamos estar caminhando em cima delas para as novas legislações, seja ela do Ministério do Trabalho, seja ela da Previdência Social. Bom, mas dentro desse contexto de políticas concebidas de formas diferentes, com formas de intervenção diferentes, nós temos as discussões do ambiente de trabalho que são a insalubridade, a periculosidade e a penosidade. Esses três conceitos, pessoal, precisa ficar um pouquinho mais claro, porque conversando com as pessoas de um modo geral, a gente não tem muita visão legalista, né? E aí é necessário que a gente entenda como que, na questão técnica do direito, da legislação, ela é entendida para que a gente, então, no nosso dia a dia, possa estar exigindo e discutindo de uma forma de igual para igual, porque senão o que a gente entende como insalubridade, no direito, né, na hora da justiça, o conceito muitas vezes é diferente. Então, para a gente poder igualar o nosso conceito, o que é insalubridade pela legislação brasileira? É considerado insalubridade atividades ou operações que exponham empregados a agentes nocivos acima dos limites de tolerância. Então, nós temos um conceito de insalubridade quantitativo. Isso já desde sempre, né? Em 1977,
já colocado pela CLT, um conceito quantitativo sobre insalubridade. Embora na NR15 exista a possibilidade de avaliação qualitativa de algumas atividades e operações que possam ser consideradas insalubres. Mas a tônica é quantificar a exposição. E nós temos muitas dificuldades para quantificar a exposição. Não é fácil fazer uma avaliação da exposição ocupacional. Primeiro, a começar pela referência, né? Por esse valor que a gente adota, como eu falei para vocês. É um valor que, no nosso país, pelo menos, está defasado em 30 anos, no mínimo. E quando a gente encontra alguns valores mais recentes, são valores adotados a partir da tecnologia que existe. Sem contar que é para a maioria dos trabalhadores, desconsiderando as especificidades, né, de cada um e do conjunto de fatores de risco presentes no ambiente de trabalho. Bom, o outro conceito que aparece na aposentadoria especial é a periculosidade. As atividades ou operações perigosas, na nossa legislação, elas são especificadas, né? Elas são aquelas atividades com inflamáveis, explosivos e energia elétrica, em 77 e 85, e a partir de 87 e 2003, também para radiação ionizante e substâncias radioativas. Então, quando a gente fala sobre periculosidade, a gente não está falando só de uma atividade com um alto risco de acidente, mas a gente está falando apenas de atividades específicas que foram negociadas nas normas regulamentadoras, né, a princípio no capítulo 5 da CLT, e que foram, assim, então, assumidas pelo governo como atividade periculosa. Tá? Aí, nós temos a penosidade também, que é o outro conceito. Então, lembrando, insalubridade diz respeito a agentes nocivos, a agentes químicos, físicos e biológicos. Periculosidade, ele já vai para o lado mais de atividades específicas consideradas de alto risco. E a penosidade seriam aquelas atividades que está previsto na Constituição Federal, embora a gente não tenha legislação nem norma regulamentadora que fale especificamente sobre isso, que são aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, sobrecarregam o trabalhador a fadiga física ou mental. Né? Então, discutir a atividade em termos de número de horas trabalhadas, períodos de descanso, concentração exigida, esforço físico e assim vai. Parece que isso a gente não tem conseguido fazer discussão, embora a gente perceba que a cada ano que passa, quem está trabalhando muito mais do que trabalhava antigamente, seja por tecnologia, que a gente tem utilizado em casa, no serviço, em todo qualquer lugar, mas também por conta da racionalização do trabalho e das pessoas. Né? Bom, já foi passado aqui, mas só vou fazer um lembrete, como a doutora Lídia já colocou, a aposentadoria especial ela começa em 1960, é um instrumento que veio em 1960, com alguns critérios, mas o principal deles, pessoal, é que eles consideraram atividade insalubre, perigosa e penosa. Nós tínhamos esse conceito e de forma qualitativa. Então, lá na legislação já estava previsto isso. Olha, nós vamos ter trabalhos de 15 anos, 20 ou 25, conforme a atividade, olhando a atividade como um todo, ou serviços que são considerados penosos, insalubres ou perigosos. Então, nós tínhamos esse conceito em 1960. Então, tem lá, por esses decretos, até que foram citados aqui já hoje, que perduraram, a maioria deles até 95, e mais precisamente 97, trabalho no frio, temperatura inferior a 12 graus, era considerado insalubre, as radiações
e os aeroviários eram considerados insalubres também, quando viu a atividade do pessoal que lidava com o mercúrio insalubre e perigoso, 20 anos. Aí nós temos os químicos, toxicologistas, insalubridade, 25 anos. Os professores são considerados trabalho penoso, era considerado trabalho penoso. Hoje, embora eles permaneçam com aposentadoria de 25 anos, não se fala em penosidade, né? Essa palavra desapareceu da legislação. O trabalho em subsolo, com corte, furação, desmonte, era considerado insalubre, perigoso e penoso, por isso 15 anos. Era uma avaliação que se tinha da atividade, sabia-se que tinha um desgaste, portanto, o trabalhador não iria aguentar mesmo, ou até, quem sabe, ter um pouco mais de vida depois de 15 anos submetido a essas condições, mesmo em condições razoáveis, né? Construção civil, então, a gente tem lá as escavações insalubre e perigoso, edifícios e barragens, né, por conta do trabalho em altura, além de insalubre, também perigoso. Bom, e como já foi falado aqui, pelo agente de eletricidade, né, nós tínhamos, então, serviços expostos a tensão superior a 250 volts. Né? Isso desde 1954 a CLT já previa. Né? Então, nós tínhamos já a Previdência, já a partir de 1960, mas baseado na CLT de 1954. Muito bem. Bom, como também nós já colocamos aqui, a legislação previdenciária, ela vem, a todo momento, ela tem uma modificação. É até difícil da gente acompanhar, ainda mais eu que não sou da área de direito, né? Eu sou da área, minha formação inicial é química, e tenho mestrado em engenharia na área de gerenciamento de riscos. Eu sou, vamos dizer, sou na área técnica, não técnica do direito. Para mim, eu hoje até gosto, né, da legislação, mas fui obrigada a acompanhar por conta, então, de compreender como que se constrói formas de intervenção e como que também se tira, né? Porque, afinal de contas, a legislação é feita pelo Senado, né? É votada lá, mas o decreto é a nível do Ministério, é a nível do Executivo. Então, muitas coisas que são colocadas na legislação, que aí sim tem todo um, né, um número de pessoas e de forças envolvidas na aprovação do projeto de lei, quando vai para o decreto, é a nível do Executivo. E aí que se começa a fazer o detalhamento do cumprimento de uma lei. Bom, e aí, se o Poder Executivo pode modificar algumas coisas, quando chega na instrução normativa, é mais ainda detalhado. E se a gente não toma conta, o que acontece? Some algumas palavrinhas, aos pouquinhos, porque a discussão não é junto à sociedade, são discussões mais internas do Poder Executivo, feitas pelos técnicos e feitas pelos gestores, e que muitas vezes vão vamos dizer, aos interesses que se tem da situação, né? Então a gente percebe o seguinte, olha, em 64 nós tínhamos atividades de trabalho, agentes e ocupações previstos para aposentadoria especial. 4 anos depois, houve um decreto que já colocou a questão do caráter permanente, que inclusive é discutível, né? Uma atividade, exercer uma atividade permanente, por quanto tempo é essa permanência? E o que isso tem a ver, essa permanência, né? Exposição permanente. Ora, depende do caso, essa exposição permanente, ela pode ser significativa. E depende do caso, somente alguns minutos de exposição é significativa, né? Então, essa palavra caráter permanente, olha, é durante 8 horas, 5 dias na semana. Não sei, a gente teria que reavaliar isso aí, como é que é essa permanência, né? E se essas intermitências também não seriam algo para determinadas atividades e exposição, também são importantes.
a gente não pode generalizar a todos os fatores de risco a questão da permanência, e isso eu estou falando porque conheço várias atividades de trabalho, convivo com o pessoal, e eu sei muitas vezes que basta 5, 10 minutos numa determinada atividade para uma situação acontecer, para uma doença ocorrer ou para um acidente ocorrer também. Né? Portanto, isso tinha que ser um pouco mais discutido e não burocraticamente estabelecido. Né? Isso é uma das questões. Bom, aí o que a gente percebe? Quando em 68 veio, 4 anos depois, já começaram a rever a questão da aposentadoria especial, veio um decreto que falou, olha, vamos restabelecer para as categorias, porque ele já estava começando a ser só por a gente. Mas não, aí houve uma corrida, né? Pessoas que ficaram atentas e foram lá e recuperaram essa questão do decreto de 64. Então, quando a gente vai ver mais para frente, olhando as histórias, a gente vai ver que desde a lei de 68, passando pelos anos 70 e outras, né, existiu algumas tentativas de inclusão de categorias, mas também de exclusão de categorias e de agentes, como foi o caso da eletricidade, né, que em determinado momento, então, ela vai ser suprimida. Mas, de um modo geral, né, o que a gente tem de novidade? É nos anos 90, na reforma, na discussão da reforma previdenciária, onde você, a partir de 1991, a Lei 8.213, que até hoje vigora com várias alterações, né, sofreu inúmeras alterações, ela iniciou em 91 com atividade profissional. Permanecia o conceito de olhar para a questão do acidente e da doença para a atividade e não por agente. Que cá para nós, olhar um agente na exposição do trabalho é muito reducionista, não é? Para quem trabalha, para quem passa as 48 horas trabalhando, sabe muito bem os vários fatores de risco que compõem uma atividade. E você ficar baseando insalubridade e periculosidade em cima de um agente é uma visão bastante estreita. Mas, vamos lá. A atividade profissional era algo que a gente podia e fazia avaliação da atividade como um todo. Em 95 foi o fatal, começou a apertar o cerco. Veio a lei 9.032 que trouxe já condições especiais, então não é toda atividade, é a condição especial da atividade, agente nocivo, pronto, apareceu o bendito agente nocivo para começar a reduzir. Embora anteriormente já existia, agora foi generalizado. Ou seja, atividades a gente não vai mais considerar, mas a gente vai fazer análise por agente. Vamos reduzir a visão com relação à exposição ocupacional. Bom, em 96 a gente tem uma medida provisória que altera a Lei 8.213 e mais o decreto 2.172 que coloca, não gente, não basta só olhar o agente nocivo e fazer um laudo, olhando e avaliando, nós temos que comprovar a efetiva exposição. E essa comprovação tem que vir num laudo técnico super detalhado, mas que tem que ter medida de controle. Ora, se eu faço um laudo para caracterizar determinada situação e eu sou obrigado a colocar as medidas que corrijam, eu já estou dizendo que eu estou arrumando a situação, certo? E ainda, EPI eficaz. Que diabo é isso de EPI eficaz? Como que a gente comprova a eficácia de um EPI? Pelo CA? Porque ele tem um número, certificado de aprovação, né? CA é um certificado de aprovação exigido pelo Ministério do Trabalho para poder vender aí por aí. Só que só isso não é suficiente. O que significa o CA? O CA apenas significa que o EPI passou por alguns testes. Só isso. Que o EPI que está à venda passou por alguns testes. Ponto. Agora,
Como que você comprova a eficácia de um EPI? Seja do protetor auricular, seja da máscara, seja do capacete. Como é que a gente comprova isso no dia a dia? Ora, primeiro, a começar, usar equipamentos de proteção individual. Há quem consiga usar por 8 horas, 10 horas, como um instrumento de rotina. Eu não estou falando aqui, pessoal, de equipamentos para emergência, que é óbvio que eles têm que existir e as pessoas têm que utilizar. Mas colocar máscaras, protetores auriculares, de forma constante, para que as pessoas utilizem aquilo, e isso eliminar a insalubridade, é muita responsabilidade falar que é isso, que elimina a insalubridade. Porque o que a gente vê por aí, e eu acabei de fazer uma pesquisa com uma colega minha, que nós fomos fazer análise de luvas canavieiras, o principal teste para luvas de cortador de cana, qual que é? É a luva que protege contra o corte por impacto, não é? Porque facão, que eu saiba, facão é corte por impacto. Esse teste não era feito em nenhum, aliás, no Brasil não existe esse teste. E era vendido luvas canavieiras. Sabe qual era o teste de corte? O teste de corte era assim, era uma lâmina que vai roçando, e aí você diz se ela corta bem, se a luva resiste de 1 a 5, que é o nível de desempenho de uma luva. Mas o principal risco, ele não era visto. Né? Agora, tinha o CA. E esse CA varia de 1 a 5, ou seja, protege mais ou protege menos. Então, pessoal, provar a eficácia de um equipamento de proteção individual não é fácil não, e não é só por documentação, e não é só porque o trabalhador assinou. Só porque assinou que recebeu está protegido? Não, ele assinou porque teve que assinar, né? Afinal de contas, entregaram para ele uma máscara ou um protetor auricular. Até aí, não sabemos nada também. Então, para que a gente possa ser convencido de um EPI eficaz, é muita coisa na situação. Inclusive estudar a atividade, para saber se não tem que tirar a máscara para conversar com o colega, porque senão, daqui a pouco, passa algum carrinho em cima dele, não é? Ou então, até para poder fazer a próxima tarefa, ele tem que conversar com o colega e ele é obrigado a fazer isso. E quantas vezes ele faz isso ou isso para poder executar a atividade dele? Então, gente, não é simples falar que um EPI é eficaz, mas enfim, a legislação previu laudo técnico e equipamento para comprovação, ou seja, para descaracterização da insalubridade. Mas, bom, falando, só 3 minutos, né? Falando da Constituição Federal, a emenda 20 de 1998 prevê lei complementar para a aposentadoria especial, que até hoje não foi feita. Bom, mas vamos mais rapidamente. O que eu quero dizer para vocês é que o que acabou mesmo com a aposentadoria especial é o seguinte: a medida provisória 1729 de 98, que depois virou lei 9.732, criou a contribuição adicional das empresas. Meus amigos, a partir do momento que você declara que você tem um trabalhador, um funcionário com direito à aposentadoria especial, ou seja, exposto a determinado agente, você vai pagar a mais 6%, 9% para aqueles agentes de 20 anos e 12% para aqueles agentes para mineração, basicamente. Mas para a maioria das situações seria 25 anos, 6%. Ora, e essa comprovação é feita pelo PPP, que é feito por quem? Pela empresa. PPRA é feito por quem? Pela empresa. Laudo técnico é feito por quem? Pela empresa. Todos os documentos exigidos são feitos pela empresa, que, é claro, vai pagar 6% a mais na declaração, além de ficar submetido à fiscalização da norma do Ministério do Trabalho. Ora, então, para a maioria dos trabalhadores, a partir do momento que veio a medida provisória de 98,
praticamente a gente acabou. Aliás, a gente saneou o país. Conseguiu colocar tudo no lugar. Porque quem é que vai declarar no PPP alguma condição insalubre? Me fala. Quem que vai assumir a insalubridade no PPP para pagar 6% a mais? A gente só poderia acreditar nisso se a gente tivesse um sistema de fiscalização que realmente funcionasse. E a gente sabe muito bem das dificuldades e limitações que a gente tem nisso. Bom, pessoal, aqui eu teria várias coisas para mostrar para vocês a desconstrução de 97 até os dias atuais, por decretos e por instruções normativas. Mas como eu não vou ter tempo, vou correr um pouquinho. Pode mostrar. Só dizendo para vocês o seguinte: hoje, o texto atual descaracterizou toda a questão da avaliação qualitativa. Hoje, a tendência das instruções normativas tem sido em cima da demonstração ambiental, da quantificação, que nós temos uma série de problemas. Aqui eu teria, vamos dizer, mais uma hora só para falar para vocês as dificuldades que é fazer avaliação ambiental, né? E muito mais declarar a avaliação ambiental do perfil profissiográfico. Sem contar que agentes biológicos, né, foi retirado em 2003 sem muita satisfação do decreto, mas detalhado lá na instrução normativa. Foi uma forma sutil de descaracterizar a exposição a agentes biológicos. Pior para a eletricidade, viu? Porque vocês foi mais do soro. O pessoal da saúde foi mais entre eles. A próxima. Bom, aqui eu faço essa abordagem, mas eu vou me acelerar aqui um pouquinho, né? Aqui. Olha, pessoal, queria comentar hoje os nossos limites da legislação sobre a aposentadoria especial como um todo. Primeiro, a gente está ligado ao conceito de quantificação de limite de tolerância por agente, sendo que as atividades de trabalho deveriam ser olhadas como um todo, pelos vários fatores de risco, porque um influencia no outro. E quando a gente vê laudos com informações sobre a existência de proteção coletiva individual, é muito difícil você trabalhar a eficácia disso, né? Como é que você vai avaliar e vai colocar no papel que você entrega um EPI e esse EPI não é eficaz? É óbvio que, a partir do momento que eu estou trabalhando para uma empresa, sou técnico de segurança, engenheiro de segurança ou médico de trabalho, se eu estou recomendando um EPI, faço lá minhas continhas de redução, e matematicamente eu posso dizer que é eficaz. No dia a dia, essa comprovação é muito difícil. E o financiamento é a autodeclaração, né? A autodeclaração pelo perfil profissiográfico junto com o financiamento, eu acho que já explica muita coisa da situação que a gente encontra hoje. Então, a visão nossa hoje é unicausal, ou seja, acredita-se que numa única causa de insalubridade no ambiente de trabalho. O EPI é a primeira e definitiva forma de eliminar risco, porque eu não vejo as empresas apresentando programas de proteção coletiva. Mas o que eu vejo, sim, é tacar o EPI e resolver o problema para sempre. Comprovação pelo segurado. Comprovar, o segurado que tem que comprovar com um documento que não é ele que acompanha. E depois de quanto tempo, o perfil profissiográfico, por exemplo, na instrução normativa, diz o seguinte: não há necessidade de fazer PPP para todos. É para agentes nocivos. Então, se eu tiver exposição a químico, físico, biológico, fatores ergonômicos que causam LER e doença mental, não estão previstos ainda. As empresas fazem se elas quiserem, ou quando, no momento de uma doença, de uma incapacidade, onde quando o trabalhador já está, né, com um problema, com dano, aí sim ele vai lá no INSS, o INSS, olha, preciso aqui do PPP. Aí ele vai lá atrás. Só que aí ele já está numa condição desfavorável, ele já está com problema, ele já está com afastamentos, ele já não está na condição que ele pode estar discutindo, né, na mesma altura. Então, gente, são essas coisinhas que não são documentos que a gente precisa olhar também, né? E só criar instrumentos burocráticos é uma necessidade, óbvio que é uma necessidade, mas e as entrelinhas?
E o dia a dia, como é que a gente lida com isso? Com a diferença de poder de ação. Nós não estamos numa sociedade, né, onde todos estão no mesmo patamar para poder discutir frente a frente. Bom, o processo de terceirização, que não preciso nem dizer para vocês quando isso de uma grande empresa cai para as pequenas empresas, né? Quando a gente repassa, como tem sido o repasse de todos os problemas trabalhistas para as empresas contratadas, terceirizadas e quarteirizadas e assim. Bom, eu acho que eu já vou pulando mais um pouquinho, pode ir. Bom, eu só vou terminar agora, mais um pouquinho. Isso, um pouquinho antes dessa última. Bom, pessoal, a minha proposta é o seguinte, que a gente repense a aposentadoria especial. Aliás, não só a aposentadoria especial, como as normas regulamentadoras também, né? Para que a gente possa avaliar o quanto isso tem trazido de benefício e o quanto isso tem tirado direito. Porque eu vejo que muitas normas regulamentadoras, com tantos procedimentos burocráticos de prevenção, têm tirado que não é compatível com a realidade, né? Porque, como eu disse para vocês, procedimentos burocráticos, instrumentos de legislação, eles têm sua eficácia se existe um controle social eficiente. Se a gente não tiver um controle social e um controle de Estado forte, esses documentos são meros documentos que vão para a justiça e que vão acabar nas negociações, que aliás é um esmero do nosso sistema, né? Acabar na negociação, que sempre quem sai perdendo é aquele que procurou realmente a negociação, o seu direito. Né? Olha, a proposta é que a gente pense a possibilidade de aposentadoria especial para contatos com agentes cancerígenos e altamente tóxicos, risco alto de acidentes graves, porque a gente tem que voltar a repensar a questão não só para agentes nocivos, mas também a aposentadoria, como era nos outros anos, por que não? Né? Pensar na penosidade, que é o desgaste físico, emocional e mental, porque a gente tem atividades por aí que a pessoa com 30 anos já praticamente não consegue continuar na mesma função. E a associação desses agentes, né? Claro que ponderando, voltar a olhar para o trabalho, voltar a olhar para a atividade e não em agentes nocivos que permeiam o ambiente de trabalho. Porque isso aí realmente está fora de moda e ultrapassado tecnicamente. Por último, pessoal, encerrando a minha fala, existe a partir de 98, a emenda constitucional tem 14 anos, estamos em 2012, pede lei complementar para as atividades exercidas sob condições especiais. Eu acho que está na hora da gente procurar caminhos para que essa lei complementar seja realmente seja pensada e seja proposta para o governo. Porque senão a gente vai ficar aqui discutindo como que preenche o perfil profissional previdenciário. Aliás, como que a gente ensina, né? Como que a gente pede, pelo amor de Deus, para as empresas, os empregadores preencherem o perfil profissional